Olá, Gabi. Obrigado, seja Olá, bem-vinda. obrigada. Gabi, Adélia, vocês fizeram um trabalho sobre a questão do Covid no Canadá. Sintam-se à vontade para participar e trocar ideias, né? O que a gente poderia aprender com vocês no dia de hoje? O que vocês aprontaram para a gente que vocês consideram que seria interessante em torno desse tema? A gente vai mostrar assim, dados e estatísticas do coronavírus na disseminação no Canadá, que foi o país que a gente escolheu. E também no final tem uma surpresinha que mostrar também que não tem só lados negativos, né? Como muita gente pensa. Nossa, Então, cara. Adélia, por favor. Como a Gabi falou, a gente escolheu o coronavírus porque ele é um dos assuntos em todos os países que está sendo mais pesquisado. Em todas as threads tem coronavírus, contaminação. E então a gente escolheu o Canadá para dar entrada no assunto do corona. Bom, a princípio, o coronavírus ele começou a ser transmitido no Canadá dia 25 de janeiro. Mas só começou a ser confirmado quando um homem que chegou de Wuhan, na China, ele fez o teste e testou positivo, mas desde 25 de janeiro já estava tendo muita contaminação, muitas transmissões e já teve muitos casos de óbitos desde o primeiro dia. Pode passar, professor. Eu estava aí. Mas pode passar de novo, por favor. Bom, aqui eu vou falar sobre os dados e os números. No caso, como vocês podem ver, são os índices de contaminação. No Canadá, são em torno de 1 milhão, em torno por aí, de contaminação confirmada, sendo que 916 mil desses casos são que pessoas que se recuperaram, conseguiram uma recuperação muito boa, sem muitas sequelas. Agora, esses 23 mil, infelizmente, são os que entraram em óbito, vieram a óbito, e infelizmente não resistiram, né? Bom, o país se torna o 23º no ranking de casos mundialmente, não tendo muitos índices, mas mesmo assim se tornando bastante, tipo, eles não chegaram a ter uma crise, mas como aqui no Brasil, que a gente tá, tipo, no ápice de tudo. Bom, Canadá tem várias províncias. 2 delas são Quebec e Ontário, que lideram o ranking de óbitos e casos de todo o país, assim. Eles são os que mais estão em alta no ranking de mortes e... Travou? Não, pode continuar, por favor. Bom, Ontário tem em torno de 350 mil casos confirmados e Quebec conta com mais de 10 mil mortes, como está escrito aqui. Pode passar, professor. Olha que lindo. Muito agora legal. sou eu. E só um pequeno adendo assim pequeno, é que os dados apresentados, eles foram feitos na semana que a gente pesquisou. Então, pode estar um pouco desatualizado. Esse que está da vacinação, eu olhei, inclusive, essa semana, e é o que está atualizado. Então, sou eu agora. Entendi. Bom, vou falar sobre a vacinação. E aí, a campanha ali no Canadá começou em 14 de dezembro de 2020. E até agora está caminhando aí para os 15 milhões, mais ou menos. Está com mais de 10 milhões de doses no total e está caminhando aí para os 15 milhões. Esses são os dados atualizados. E eu olhei na semana que a gente fez a pesquisa, tá? Eles estavam em 20º lugar no ranking de vacinação, né, o país. E hoje eu olhei hoje, ele está em 15º. Então subiu aí, né? Evoluiu. E aí o que acontece? Tem um negocinho. No começo desse ano, fevereiro, março, mais ou menos, o Canadá, eles estavam como líder mundial de aquisição de vacinas. O que é isso? Bom, eles foram um país, estavam sendo um país com o maior número de doses de vacinas. Eles compraram muita dose. O país tem o quê? Se eu não me engano, menos de 50 milhões de habitantes. E eles, guarda isso, e eles adquiriram aí, compraram mais de 400 milhões de doses, ou seja, várias vezes o número da população. Foram até muito criticados por isso. Eles assinaram, enfim, 7 contratos, mais ou menos, com vários fornecedores, entre
Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson, entre outras. E aí, apesar disso, apesar deles serem o líder, né, mundial de aquisição de vacinas, pelo menos foram, eles demoraram a entregar, né, a administrar assim, as doses para a população mesmo. E aí acabou gerando uma certa frustração, né, nos canadenses. Até a gente, nós brasileiros, entendemos isso, né, o atraso, assim, por quê? Eles compraram muitas das doses, as 400 milhões, né, só que eles estavam lutando para conseguir botar as mãos, assim, vamos dizer, nessas doses. Porque estava com entrega, atraso nas entregas, porque a maioria das fábricas são europeias, né, essas fornecedoras. Então, acabou que teve um atraso na entrega para a população. E aí, pode voltar o slide, professor, por favor? Sim, sim. Me mostrar? Uma pergunta que eu gostaria de fazer antes de voltar ao slide é o seguinte: por que o Canadá? Por que vocês optaram por escolher o Canadá? Uhum. Porque o Canadá é um dos países aí mais, né, todo mundo conhece, né, quem não conhece. E aí nós vimos que justamente por essa questão do líder de aquisição de vacinas, justamente porque é um país assim de primeiro mundo e a gente quis mostrar a forma como eles lidaram com a pandemia, com a vacinação, e, enfim, e mostrar também meio que fazer algumas vezes fazer uma pequena comparação, por exemplo, com o Brasil, que é a nossa realidade. E aí, esses dois gráficos. O de cima, o azul, é um gráfico real. Foi feito aí em mais ou menos em janeiro. Assim, diário, né? O número diário de vacinações. E esse de baixo não é um gráfico real, foi um gráfico que eu montei, assim, quando eu estava dando os detalhes finais no slide que a Adela tinha feito. E aí eu montei pelo próprio programa que a gente fez, que foi o Canva, no caso. Eu não sabia, eu acabei descobrindo que tem como colocar gráfico. E aí, enfim, fui testando, fui aprendendo. E aí eu coloquei baseado num gráfico real. Ele não é real, mas é baseado nos valores reais. Justamente também o número real da vacinação, por lá. Uhum. Ou seja, Uhum. a apresentação de vocês realmente está baseada em dados cientificamente constatados, pesquisados, né, divulgados. E eu gostei muito desse tipo de abordagem sua, inclusive, no sentido de que você passa credibilidade para quem está te escutando, né? Fato interessante. Uhum. Sim. Esse daí é um fato que, quando eu estava pesquisando junto com a Mari, eu acabei descobrindo por acaso, e aí eu achei realmente muito legal. E eu perguntei para as meninas, gente, o que é que vocês acham da gente colocar isso no trabalho, tá? Porque tem a ver com o nosso tema. E elas super concordaram, e aí é o que eu vou falar agora. Esse moço aí, na imagem, ele é um enfermeiro, o nome dele é Sean, e ele trabalha em um hospital em Vancouver, no Canadá. Ele é enfermeiro na linha de frente do Covid, trabalha na UTI ali. E aí ele faz uma coisa que é muito interessante. Ele, além de enfermeiro, ele tem um hobby, que é a arte, e ele coleta, com a ajuda dos companheiros ali de trabalho dele, enfim, dos colegas, ele coleta materiais limpos, assim, que não entraram em contato com o paciente. Ele coleta materiais, por exemplo, frascos de sedativo, frascos de antibiótico, entre outros. Inclusive, frascos vazios da vacina contra o Covid-19, também as tampinhas dos frascos. E ele faz arte com isso. Por exemplo, esse quadro que ele está segurando foi todo feito com esses materiais que eu mencionei anteriormente. E eu achei muito interessante. E aí, com o dinheiro, ele bota essas obras para leilão, ele vende, e com o dinheiro, uma parte do dinheiro, ele faz doações para instituições canadenses. Ou seja, ele doa para instituições para poder ajudar, inclusive para a Associação Canadense de Saúde Mental, por exemplo. E aí pode passar para o próximo slide, por favor. Isso. Aí, ó, são outros, né, os quadros dele. Esse de cima é o que ele estava segurando no outro slide. Dá para ver melhor, assim, com os detalhes. Ó, dá para ver as tampinhas dos frascos da vacina da Covid, alguns outros equipamentos. Eu achei muito interessante. E ele disse que ele viu um potencial, assim, uma coisa que seria o lixo, que iria para o lixo, né, de qualquer forma. Ele viu um potencial para fazer arte. E aí ele disse também que vê na dificuldade a chance de mudar as coisas. E aí eu achei muito interessante. E ele fala que as peças dele, né, as obras dele, as obras de arte dele,
reúnem tudo que é usado ali para salvar as pessoas. Peças que iriam para o lixo, não tiveram contato realmente com os pacientes, mas que iriam para o lixo, que não iriam ser reutilizados. Mas ele aproveita e faz isso, pega isso para fazer, como gancho para fazer o bem. Então, ele fala que... pode voltar para o texto, por favor? Uhum. Obrigada. Eu vou ler uma frase dele, essa frase que ele falou, que é: nós estamos em uma situação ruim, mas podemos olhar o melhor lado. E caso não haja um lado melhor, podemos criar um. Que foi exatamente o que ele fez, né? Ele viu ali uma coisa que seria o lixo, o potencial para ajudar pessoas, para inspirar pessoas também. Com a arte dele, para mostrar que, como eu falei no começo, a pandemia não trouxe só lados ruins. Tem lados positivos também. Poucos, mas tem. E ele disse que começou com essa ideia porque ele começou antes da pandemia, esse hobby dele pela arte, e ele disse que começou justamente por causa da pressão que os profissionais ali de saúde passam, desde antes da pandemia. Então, imagina agora. Então, a gente sabe que no mundo inteiro está muito sobrecarregado o sistema de saúde, e os profissionais também estão muito afetados, principalmente psicologicamente. E aí ele começou com isso antes da pandemia para realmente meio que se distrair, para aliviar meio que a tensão assim, do trabalho, que ele já tinha uma forte pressão. E aí agora, na pandemia, isso está ajudando ainda mais ele a realmente não ficar com o psicológico tão abalado assim, ajudando também outros profissionais e as pessoas também que são ajudadas pelas doações que ele faz, né? Então, eu achei isso muito legal da parte dele. E quis, né, perguntei às meninas se elas concordavam e quis colocar no nosso trabalho. Fantástico. Você consegue observar esse tipo de postura aqui no Brasil, Gabi? Esse tipo de iniciativa também? De você fazer Oi, diga, por favor. Isso que eu ia falar. Se a gente for comparar com o Brasil, que é a nossa realidade, eu soube que no começo, realmente, da pandemia, desde o ano passado, aqui no Brasil, por exemplo, teve duas diferenças, assim. Uma metade da população ficou preocupada, já ficou naquele pânico, nossa, o que é que tá acontecendo? E a outra metade ficou, não é nada, é só uma gripezinha, né, como, não vou entrar em detalhes, né, pra mim não passar raiva, mas, enfim, vocês entenderam o que eu tô dizendo. E lá no Canadá, eu acho, assim, que eu não vou generalizar, né, porque não são todos, mas a imensa maioria ficou mais preocupada, que realmente diferente aqui do Brasil, né, que a metade não acreditava, e até hoje tem gente que não acredita na pandemia. Então, lá, eu li um relato de uma moça brasileira que mora por lá, que ela disse que no começo todo mundo ficou desesperado, mas nem tanto. Só que depois teve um pronunciamento de uma ministra canadense, se não me engano, e teve uma frase dela que meio que, vamos dizer assim, instalou assim o caos no país, que ela disse que era melhor assim os canadenses começarem a estocar alimentos, guardar alimentos e outros materiais assim, dispensáveis. Uhum. E pronto, bastou isso que se instalou o caos. Todo mundo correu que nem louco para os supermercados. Um item que ela disse, que a moça, né, brasileira, disse que ficou em pânico quando chegou no supermercado, que as prateleiras vazias, coisa que aconteceu aqui no Brasil também, e principalmente o item que estava assim, no carrinho de todo mundo que se esgotou é papel higiênico. E ela até fala que não sabia por que estava todo mundo comprando, por exemplo, papel higiênico como louco, só que ela disse que comprou também. Ou seja, mesmo sem saber, ou seja, o pânico de uma pessoa acaba, consequentemente, afetando outra também. Então, né? Você tocou numa questão interessante, que é a questão da psicologia, né? Das pessoas nesse período de pandemia. Vocês conseguiram coletar mais dados a respeito das patologias, das doenças que as pessoas estão desenvolvendo em função do contexto? Não só por causa do isolamento, né? Porque, sim, o isolamento é importante. De todo modo, tem que ter o tratamento alternativo para poder você lidar com as emoções das pessoas, né? Porque, de fato, vai ter um reflexo no comportamento de cada um de nós, né? Muita gente está ficando doente, triste, deprimida, né? Vocês chegaram a coletar dados sobre isso do Canadá? Quer falar, Dália? Delezinha, por favor. Se a gente procurou dados do Canadá sobre a questão da depressão, sobre a questão dos efeitos psicológicos da pandemia na cabeça das pessoas, né?
Infelizmente não, a gente não chegou a pensar sobre isso, a gente realmente só adentrou mesmo os dados e estéticas do coronavírus. Sim, a Ok. gente não chegou realmente, focou nessa parte, mas eu acredito que, assim, como o Canadá é realmente um país, assim, de primeiro mundo, eu acho, sim, que eles devem fazer algum projeto para ajudar, assim, para o psicológico afetado das pessoas. Eu acho, sim, que realmente acredito que eles devem fazer alguma coisa, assim, mas agora para o final da pandemia ou quando acabar, Uhum. para auxiliar realmente, para não ficar, assim, realmente um, um efeito tão grande, né? Não ficar, assim, uma reação tão grande. Eu acho que sim. Eles vão fazer algum projeto, alguma coisa assim, incentivar a população a vir procurar psicólogos ou algum projeto do tipo. Uhum. Aí vocês finalizaram aqui a apresentação, não é? Você disse que ao final da apresentação teria uma surpresa para mostrar, não é? Você poderia falar do que se trata exatamente? É porque, na verdade, a surpresa era esse fato interessante, que era algo realmente. No começo, a gente começou falando sobre, enfim, os dados, as estatísticas, mortes e todo aquele lado ruim, né, da pandemia. E aí, no final, a gente queria concluir com esse fato interessante, que é justamente do enfermeiro, que é para realmente mostrar que ainda tem esperança, sabe? Que, como eu falei, não é só o lado negativo, que a gente tem que olhar também, focar, tentar focar no lado positivo, porque senão a gente acaba, né, enlouquecendo. Sem Então, dúvida. realmente para mostrar que tem esperança ainda, que como ele fez, dá para espalhar a esperança para as pessoas, dá para ajudar outras pessoas sem nem sair de casa. Então, é realmente muito, muito legal. Eu achei isso muito legal. Uhum. No caso específico, Gabi e Adélia, se vocês pudessem pensar, comparar a realidade desses dois países, que é Canadá e Brasil, o que é que você acha que foi uma experiência bacana lá, que pode ser incorporada para o nosso país de maneira positiva e que os gestores, que os políticos não estão fazendo? Eu acho que, assim, pelo que eu vi, e também pelo que eu conheço, pelo pouco que eu conheço do governo, assim, do Canadá, etc., eu acho que eles estão dando mais apoio à população de lá. Se a gente for comparar aqui o Brasil, o governo não está fazendo a mesma coisa, assim, aqui. Então, acho que isso, se tivesse mais apoio aqui, como eles dão lá para os canadenses, se o governo brasileiro desse esse apoio, assim, realmente para a gente, para a população brasileira, eu acho que faria, assim, uma grande diferença, seria de grande ajuda, porque às vezes o governo acaba correndo, o governo daqui acaba correndo para o lado contrário, sabe? Parece que às vezes dá essa impressão para a gente. Uhum. É verdade. É o Isso é mais um dado. incentivo, Oi, pode falar, porque o Adélia, por favor. Brasil não dá muito incentivo. Porque no Canadá, como ela disse, é um país de primeiro mundo incrível que eles ajudam e incentivam as pessoas tanto na arte como. Porque, tipo assim, a gente vê um país que eles dão incentivo tanto como incentivos para arte, para ajudar pra outras pessoas. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, porque, como ela disse, o governo acaba virando, indo para outro lado, em vez de focar na população em si e nos problemas que ela está tendo durante essa pandemia, tanto como problemas financeiros, como ocupação de cabeça, porque, tipo assim, na pandemia você realmente não consegue ocupar sua cabeça porque você fica em casa direto, principalmente aqueles que não têm trabalho ou não têm algo Sim, fixo e não focam em nada. Para mim, eles deviam incentivar mais a arte e ajudar o próximo, mesmo que distante. Como algumas pessoas estão fazendo de forma. Tipo assim, outras pessoas estão fazendo trabalho que não era para ser delas, era para ser do governo, como ajudar as outras pessoas, ajudar elas, incentivando a focar em algo que não as distraia e a deixe deprimida. Como exatamente. eu vejo muito isso aqui em casa mesmo, porque minha tia, ela não trabalha. Então, ela passa o dia em casa sem fazer nada. E nisso eu tava procurando bastante coisas na internet, coisas que outros países também fazem, como incentivar as outras pessoas a procurar um hobby. No Brasil, ninguém incentiva isso. Entendi. Sim, e realmente parece às vezes que a gente está lutando uma guerra que todo mundo deveria estar se apoiando, mas parece que às vezes a gente está lutando sozinho, né? Não tem tanto apoio do governo, enfim, do governo em si. Então a gente acaba tendo que meio que, vamos dizer assim, lutar sozinhos e depender de outras pessoas que meio que estão fazendo o papel do governo, que era quem realmente devia estar à frente disso. Então, seria bem legal, assim, né?
E realmente faria toda a diferença se o governo daqui, por exemplo, se espelhasse, não se espelhasse, mas tivesse realmente a mesma atitude que, por exemplo, o governo canadense tem, né? Essa preocupação e, enfim, esse realmente cuidar da população. Seria bem de grande ajuda. O Arthur colocou assim: minha opinião é que o problema mesmo é deixar essas responsabilidades ao governo. Tem outros detalhes interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês depois que vocês comentarem a opinião do Arthur. Você pode aprofundar, inclusive, os seus comentários, Arthur, por favor. Qual foi o comentário? Desculpa. O Arthur disse que a opinião dele é deixar a responsabilidade da situação ao governo. Pode falar pelo microfone, Rebeca, pode, sem problema. Não, é que eu ia dizer que eu gostei muito quando elas tocaram no tópico a Gabi, né? De que isso trouxe muitos problemas psicológicos para as pessoas. E, tipo, é uma coisa que eu tenho como afirmar, porque, assim, a minha mãe, ela trabalha na área da saúde. E ela teve contato com pessoas que, né, sofreram com coronavírus. Graças a Deus ela não pegou, mas, assim, isso, tipo, a doença em si, ela afeta muito o psicológico da pessoa. E, tipo, isso é um fato. E o pior é que, tipo, tá aí, né, índice para isso, para dizer que o quão aumentou índice de ansiedade, depressão, essas coisas com a doença. E é tipo, literalmente é um pânico generalizado, porque a partir do momento que uma pessoa, tipo, fica assustada, um monte também vai ficar. E aí, eu acho que seria legal, ou melhor, que é legal quando essas pessoas assim ficam doentes, né? Porque grande parte, eu não digo todas, né? Mas elas têm sim um apoio, sabe, da família, e isso ajuda muito, porque eu acho que isso de problemas psicológicos na hora que elas estão doentes, né? Que elas ficam sim desanimadas e ficam tipo, mano, um monte de gente tá morrendo, então elas ficam tipo, vai que eu vou morrer também. Eu aposto, na verdade, todas as pessoas que eu conheci que tiveram corona, em algum momento elas pensaram que ela ia morrer, porque, tipo, é uma doença que mata, é uma doença que tá todo dia aí no jornal falando que tá matando um monte de gente. Então, né, eu acho que é muito bom. Não digo a gente, mas a gente também. Mas, assim, para essas pessoas que estão doentes disso, a gente prestar um apoio para elas, assim, emocional. Não tentar assustar elas e tal, porque eu sei que essas doenças, elas podem sim agravar a situação da pessoa. Tipo, ela já tá com corona já, então, facilmente se ela, sei lá, ficar com ansiedade, ter crises de ansiedade ou pegar uma depressão juntamente com a doença, obviamente isso pode agravar a situação dela. Mas é só isso mesmo que eu ia falar. Sim, sobre o que a Rebeca falou sobre o caos, quando a pessoa se desespera, acaba, né, desesperando as outras também, como eu falei no começo, o caos, tipo, o desespero de um acaba, consequentemente, de uma forma ou de outra, afetando outras pessoas também. E aí, sobre o que o Arthur estava falando no comentário, é que a gente não pode, né, depender realmente só do governo. Realmente, a população tem que se conscientizar, não tem para onde correr, não tem outro jeito. O governo tem que sim prestar o apoio, tem que sim, porque é a obrigação, né, é a função deles, mas a população, a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, não ajuda, né? Então tem muita gente, como eu falei, não acredita na pandemia e a gente já está aqui, né, com várias pessoas já morreram e mesmo assim, eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que já pegou, que, enfim, teve algum óbito, enfim, perto de que você conhece. E mesmo assim tem gente que ainda não acredita, tem gente que sai por aí sem usar máscara, que, sabe, não toma os cuidados. Então a gente realmente precisa que os dois lados colaborem, mas a gente sabe que é difícil, né? Muitas pessoas, eu também conheço pessoas, tenho parentes que trabalham, né, estão ali na linha de frente, e eles realmente falam que é realmente difícil, porque parece que eles ajudam as pessoas, eles vão, enfim, ajudam, mas parece que não acaba nunca, sabe? É uma guerra que não acaba, porque se o outro lado não se conscientizar, não vai acabar nunca isso. Então, Perfeito. né? Então, é assim, também tem a questão, eu lembro que na outra aula, na apresentação da Vitória e da Jennifer, o pessoal estava falando nos comentários, se eu não me engano, era a Vitória Régia,
que não, era a Fabiellen, é uma das duas. As duas estavam falando que tem a questão, até falei que tem a questão. Quando a pessoa fica doente, tem gente que corre logo para o hospital sem necessidade, e quando, né, na verdade é para correr só quando tem realmente a falta, enfim, o cansaço, falta de ar. E quem tem os sintomas e se cuida em casa. Por exemplo, eu conheço pessoas que ficaram em casa isoladas e que se recuperaram. Só que isso acaba acarretando, porque quando a pessoa realmente sente que realmente precisa ir para o hospital, acaba chegando muito pior e muitas vezes acaba não resistindo. Então, fica essa dúvida do que fazer, né? Então é realmente muito difícil. Sem dúvida. Os meninos comentaram, a Ludmila também comentou aqui, ficou muito bom. Uma pergunta, uma coisa que eu acho interessante que a gente poderia conversar também é sobre essa questão das patentes, da guerra das vacinas. Vocês têm ouvido falar desse debate? O que vocês acham dele? Inclusive, os outros alunos que estão aqui disponíveis podem entrar e conversar também, porque está tendo muito essa questão da guerra da vacina ultimamente. Essa coisa da concorrência, né? Tem vacinas de países diferentes que estão sendo oferecidos, aí vai um país e diz que um outro país não pode comprar aquela vacina porque é de um país inimigo, e aquelas coisas mais, né? E tem também a questão das patentes, né? Porque, por exemplo, o Brasil ele tem que comprar sempre a vacina de fora. Ele não tem a liberdade de produzir a sua própria vacina. E quando, além dele não poder produzir a sua própria vacina, eles estão proibidos de ter insumos também para construir para poder produzir sua própria vacina. Apesar do Butantan produzir, a produção do Butantan está relacionada sempre com iniciativas de outros países também. Mas o Brasil não tem a liberdade total de produzir isso, então ele está meio que amarrado, né? Isso é um problema muito importante de ser avaliado. Se vocês puderem conversar sobre isso também, eu agradeço. Esse ponto que o senhor tocou sobre a produção das vacinas, se a gente for relacionar com o Canadá, eles também não têm, pelo que eu sei, eles não têm realmente como a produção caseira, vamos dizer assim. E é justamente por isso que eles saíram comprando doses que nem loucos, 400 milhões de doses, sendo que a população é menos que o quê? Uns 40 milhões. Então, ele realmente, cada um está tentando meio que lutar com suas próprias armas e acaba, né, nesse impasse, por exemplo, no Brasil, estão querendo comprar vacina russa e, enfim, tá tendo essa guerra, vamos dizer assim, e acaba que Dificulta acaba não ainda gerando mais, em né? nada. Exatamente. No Canadá, eles, como eu falei na parte da vacinação, eles compraram várias doses e, mesmo assim, teve entrega nas doses, não conseguiram entregar realmente para a população. Justamente porque eles assinaram com várias fornecedoras, 7, mais ou menos, e acabou que algumas cancelaram, outras demoraram demais a entregar, e eles não conseguiram meio que colocar assim, as mãos realmente nas doses, e a população, ao mesmo tempo, ficou realmente com essa frustração, que a gente entende muito bem isso, né? Que eles estão passando com isso, e acabou que as províncias canadenses acabaram meio que aconteceu a mesma coisa meio que aconteceu aqui no Brasil, que quando o governo não realmente mostrou tanto interesse na questão de entregar as doses, os estados começaram a querer providenciar por conta própria. Aconteceu uma coisa parecida também lá, as províncias, né, como eles chamam, acabaram, quando viram que o governo não estava conseguindo realmente entregar, as pessoas que estavam à frente de cada província que realmente quiseram tomar o problema para si, realmente ter as vacinas por conta própria para entregar para a população. Uma coisa que também aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. Então, né, e dá para a gente comparar vários pontos. O Arthur disse que tem uma pergunta para fazer para vocês antes das considerações finais. Pode falar. Pode fazer. Vocês podem me ouvir? Sim, Perfeitamente. sim. Beleza. Vocês falaram aí, né, que, tipo, o Canadá, eles compraram várias vacinas de diferentes versões dela, né? Mas, tipo, agora que eles estão imunizando a população, eles estão usando, tipo, todas essas várias, ou eles estão usando uma em específica? Tipo, eles estão usando só a da Rússia. Pelo que eu sei, tem 2 que são autorizadas lá, se não me engano. Só que, assim, essa compra das várias doses, essa compra exagerada, foi em fevereiro para março, mais ou menos. E agora, pelo que eu sei,
eles têm sites aí, eu li que tem um site que está chutando que eles têm em torno aí de 1 milhão de doses, ou seja, as doses já foram todas por água abaixo, vamos dizer assim. Então, acho que não adiantou tanto essa busca assim desesperada para realmente pela compra, porque eles compraram, só que não conseguiram, esse é o dilema, eles não conseguiram realmente colocar as mãos nas doses. E aí acabou que não surtiu efeito nenhum praticamente. Então, e hoje eles não têm todas essas doses mais, e muito menos do que isso. Então, Tranquilo. Meninas, considerações finais em cima do trabalho, excelente, a conversa sim. foi muito boa, muito produtiva, a gente falou do globo inteiro, né, de alguma forma, direto ou indiretamente, porque falar de uma questão particular implica necessariamente a gente falar em um contexto bem geral também, né, porque todos os países também estão tendo alguma dificuldade relativa, né. Agora, de fato, há uma diferença entre o modo como a vacina acontece no topo, né, no norte do globo, e o modo como a vacina é operada usada, né, como é que as políticas públicas estão sendo usadas para falar da vacina no sul, né, nos países do sul. Aí a Vitória falou aqui, a Suelen disse assim, Suelen Vitória, acho que são a Pfizer e a Moderna, Gabi, ela comentou Sim. aqui. Eu Tá. acho que talvez seja porque eles têm, né, contrato com essas fornecedoras, mais fornecedoras europeias, vamos dizer assim. Considerações finais, meninas, por favor. Adélia? Acho que só mesmo finalizar. A gente já falou sobre tudo, a Gabi falou sobre tudo, né? Mas você pode desenvolver também algumas coisas que você considera importantes, Adélia, para que a gente possa ter informações, aprender com você também, tá? Bom, Fica à vontade. calma um minuto. Bom, sobre isso, o desfecho, analisar tudo é que estamos todos no mesmo barco. A situação do Canadá não pode se comparar da gente, mas acho que todos os países estão passando por isso, principalmente sobre as vacinas. Porque são tantas, não tem como você estar escolhendo. Mas eu conheço uma pessoa que ela já tomou, professor, eu não sei, mas ela tomou 2 vacinas diferentes. Bom, Duas? Uhum, Como é que foi essa experiência? não sei também, não perguntei. Eu só sei que ela tomou. Sim. Que também, né, vai começar a ter essa realidade de várias vacinas, né? Porque tá chegando tão, enfim, inclusive a russa, né, a vacina russa, que vai começar a circular. E aí é isso. A gente só queria realmente mostrar realmente os dois lados, vamos dizer assim, e comparar também com um pouquinho aqui do Brasil, como a gente fez. Era isso. Muito obrigado pela apresentação, ficou sensacional. Já sobe para o YouTube. Um Tá pequeno bom. feedback que eu daria para vocês é o seguinte: vocês falam muito bem, você principalmente, Gabi, que abriu a câmera, a gente consegue observar, justamente porque você abriu, eu consigo avaliar, você tem muita confiança no que você fala. Significa dizer que você se preparou muito bem para a sua apresentação. A Adélia tem uma voz muito bacana, articula muito bem as palavras, não consigo avaliar a imagem dela, tendo em vista um pedido que ela fez de ligar só o microfone. Mas o que eu consigo perceber é que você já tem um nível de maturidade muito alto para apresentar trabalhos os mais diversos, né? Inclusive, se vocês quiserem fazer depois uma live no YouTube que vocês querem criar posteriormente, criar programinhas alternativos falando temas que interessam a vocês, vale a pena, porque vocês têm carisma e puxam muito a atenção do público, do espectador, tá? Muito obrigado pela atenção e A gente que agradece. palavras finais para que o Nick e o José Marcos apresentem o trabalho deles. Quer Só falar, agradecer Débora? mesmo pelo senhor ter dado a oportunidade de a gente apresentar, mesmo com alguns erros da minha parte.